O meio-campista belga Juninho ainda não joga oficialmente pelo RWD Molenbeek e pode voltar ao Botafogo para integrar o time B que disputará o Campeonato Carioca em 2023. Segundo o jornalista Wellington Arruda, o futuro do atleta será definido na próxima semana. Segundo o canal do TF, o departamento de futebol do Botafogo achou melhor pedir a volta de Juninho, já que ele não atuava pelo clube belga de João Testor. O meio-campista de 21 anos fez apenas algumas aparições na categoria sub-21 e está emprestado até junho de 2023. As conversas estão em andamento entre os representantes do Botafogo e de Juninho. O meio-campista tem sido o destaque da disputa do Alvinegro pelos aspirantes ao Campeonato Brasileiro de 2022, com 3 gols e 3 assistências em 5 partidas. A diretoria do Botafogo decidiu pelo empréstimo do meia-atacante Chay. Após o rebaixamento para a Série B, seu novo destino será o Ceará com vínculo até o final de 2023, segundo informações do veículo de imprensa, O Dia. Veja detalhes das negociações. O jogador foi procurado por diversos clubes após a conquista do título da Série B pelo Cruzeiro, quando estava emprestado à Raposa. Juventude, Vitória e Sport eram os principais pretendentes, mas o Botafogo decidiu emprestá-lo novamente e não utilizá-lo na campanha de 2023. O técnico Luiz Castro cogitou a permanência do jogador, mas rejeitou a ideia no final de novembro, quando o jogador recebeu um comunicado de um novo clube. Mas o time carioca não dificultou o novo empréstimo, pois o mesmo meio-campista busca aprimoramento e um novo ambiente com maior importância. Atualmente, o Botafogo, assim como outras equipes, faz o planejamento para a próxima temporada. Depois de se tornar SAF propriedade de João Testor, procurou novas contratações no mercado da bola e também avaliou os jogadores que tinha atualmente. A primeira partida oficial do Botafogo será contra o Audax Rio pelo Campeonato Carioca, no dia 15 de janeiro. Atualmente, o clube se prepara com a equipe antes da representação oficial no início de janeiro e respeita a pausa para as comemorações de final de ano. Jefinho foi um dos destaques do Botafogo em 2022 e deve atrair interesse do mercado europeu. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o lateral esquerdo Marçal, do time carioca, elogiou o jovem atacante. Ele pode até vencer na Premier League, no Arsenal ou no Manchester City. Digo isso sem medo de errar. No meu campo, pela lateral esquerda, nunca joguei com um cara tão bom quanto ele, começou o zagueiro. No entanto, eu conhecia Marcos, Coca, Maxwell, Cornet, Cal, Toko Ekambi, Memphis, Depay. Ele é um jogador diferente. Se eu fosse o diretor esportivo do clube, tentaria contratá-lo, acrescentou o ex-jogador do Lyon. Segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o Botafogo só aceita negociações com Jefinho por 10 milhões de euros, 55 milhões de reais. O atacante deve ser procurado por times do velho continente e já se especula sobre ele no ucraniano Shakhtar Donetsk. Contratado junto ao Resende Rio de Janeiro, onde se destacou no Campeonato Carioca, Jefinho fez 26 jogos pelo Botafogo nesta temporada, marcando 2 gols e dando 3 assistências. Aos 22 anos, ele começou 18 vezes. O irmão inglês do Botafogo, Crystal Palace, volta a jogar pelo campeonato inglês nesta segunda-feira, 26 de dezembro, tradicional Boxing Day, contra o Fulham, às 12 horas, horário de Brasília, no Selhurst Park. Durante a pausa para o Mundial de 2022 no Catar, o clube inglês que pertence ao Eagle Football, de João Testor, disputou 4 jogos amigáveis, um dos quais sabemos que foi frente ao Glorioso. E saiba, o desempenho do Alvinegro foi destaque. O Botafogo, primeiro adversário do calendário de amistosos, foi o único cuja defesa não escapou ao ataque supervalorizado do Palace, cujo valor de mercado segundo o site Transfermarkt ultrapassa os 100 milhões de euros. Aconteceu muito pela solidez da defesa alvinegra formada por Victor Cuesta e Adrielson e pela defesa de pênalti de Lucas Perry. A partida terminou em 0-0 em 3 de dezembro em Londres. O empréstimo do zagueiro Cano ao Bahia foi bom para todas as partes. O jogador teve sua importância no Botafogo, mas devido às recentes atuações com a camisa alvinegra, não estava a fim de continuar.
E o Glorioso cuidou dos zagueiros. Revelado na base do Botafogo, Cano tem tido liderança positiva entre os mais jovens do clube apesar da pouca idade, hoje tem apenas 25 anos. O zagueiro nunca escondeu seu amor pelo Glórios e não deixou de entrar em campo na péssima campanha de 2020 que culminou no rebaixamento. Cano viveu momentos de extrema dificuldade no Botafogo e finalmente ficou marcado pelo episódio dos Bichos, durante a Série B, revelado na excelente série documental Acesso Total. A percepção de alguns fãs pode não corresponder à sua importância nos bastidores e com a geração mais jovem. Seu caráter e comprometimento conquistaram a admiração de John Testor, que financiou sua permanência, rejeitando ofertas de outros clubes, inclusive de fora do país, e estendendo seu contrato até 2025 com um bom aumento salarial. Porém, constrangimentos técnicos fizeram com que Cano perdesse sua vaga no elenco. O time do Botafogo se fortaleceu, por isso as peças antigas não são mais tão necessárias. Cano é um deles. Ele agora vai para o Bahia, clube recém-adquirido pelo Citigroup, que está de volta à Série A. O empréstimo tem vencimento até o final do ano com opção de compra em torno de 11,4 milhões de reais. Em seu lugar, o Botafogo já trocou e trouxe de graça Luiz Segovia, zagueiro que também pode jogar na lateral esquerda e que inicialmente chega como alternativa aos titulares Victor Cuesta e Adrielson, mas que pode brigar por uma vaga na titularidade 11. No futebol ele anda assim, sempre com muito respeito. Fernando Marçal elogiou João Testor, dono de 90% da SAF do Botafogo, pela contratação de Luiz Castro. Em declarações ao jornal francês L'Équipe, o lateral esquerdo relembrou as boas impressões que ouviu dos seus treinadores ainda no futebol inglês, e admitiu estar até cético quanto à possibilidade de os portugueses ingressarem no alvinegro. Marçal disse com humor que, como Castro acreditava no projeto, ele também acreditaria. Jogo no Wolverhampton, um clube com 7 jogadores portugueses e 7 funcionários. Todos me falam muito bem do Luiz Castro. Ele faz parte do melhor time, então eu disse a mim mesmo que ele nunca iria para o Botafogo, até porque estava no Catar, Al Duhail, na época. Então, quando ele assinou com o Alvinegro em março de 2022, eu disse para mim mesmo: se o Luiz Castro acreditou no projeto, e o Marçal acreditou, risos. Gol, ele não desiste. Vale lembrar que Marçal não é o primeiro jogador a falar positivamente de Castro após a temporada 2022, tendo falado recentemente a Lance. Luiz Castro é um grande profissional, um verdadeiro professor. Aprendemos muito com ele todos os dias, o que é muito importante para mim e para toda a equipe, disse Jefinho. Durante as férias, os jogadores de futebol costumam ser vistos festejando em pontos turísticos famosos ou em locais exóticos. Mas Tiquinho Soares fugiu das regras. O atacante do Botafogo passa o tempo livre com a família e amigos mais próximos em Sousa, onde nasceu. A quebra das raízes do astro alvinegro rapidamente virou assunto da rede social. Tiquinho está longe de passeios extravagantes. Sempre de chinelo e regata, o atacante sai com os amigos, joga sinuca e passeia pelas ruas que frequenta desde a infância. Durante a Copa do Mundo no Brasil, ele e a mulher, Ângela, levaram a TV para a garagem, colocaram o aparelho sobre uma mesa de plástico e assistiram ao jogo com bebidas da geladeira enquanto assavam a carne na grelha elétrica. Prefiro ficar com minha família, de férias, e ter momentos mais tranquilos. Eu gosto muito de ficar em casa, não gosto muito de viajar nem nada do tipo. Passo as férias em João Pessoa e Natal, onde moram meus parentes e amigos, disse. Prefiro descansar e relaxar em um lugar onde me sinta feliz. Eu me sinto feliz perto dos meus pais. Isso me faz feliz. Estou super feliz no meu pedacinho de terra. Aqui está tudo que eu preciso, continuou ele. O agressor levou os 3 filhos, um menino e 2 meninas, todos ainda pequenos, a um parque aquático em Natal na semana passada. Quando está em João Pessoa gosta de jogar bilhar com os familiares em casa. Antes de assinar com o Botafogo, Tiquinho jogou pelo Nacional, Vitória de Guimarães e Porto de Portugal, Tianjin Teda da China e Olympiacos da Grécia.
Já se passaram 8 anos desde o Brasil, e o atacante faz questão de aproveitar cada minuto das férias no seu lugar preferido do planeta.